Shalom, shalom, bom dia! Vamos falar de volta da manhã? Glória a Deus, vamos iniciar a semana com um versículo que está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Eu também vou ler também o que está em Provérbios 28, 13. Diz assim, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja bem, o versículo já inicia com uma condicional. Se, quando nós pecamos, nós temos que confessar nosso pecado. Só que essa confissão não pode ser uma confissão superficial. Só fala assim, eu errei, me perdoa aí. Não, essa confissão tem que ser uma confissão com reconhecimento e também com arrependimento, porque Deus ele vê o nosso coração, ele esquadrinha o nosso coração, ele sonda a nossa mente, esquadrinha o nosso coração, ele conhece todo o nosso exterior. E nós temos que pedir perdão. E ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus ele é fiel e justo para nos perdoar, porém, ele espera que nós, ao confessarmos verdadeiramente e também nos arrependermos com um ato de conversão. O se arrepender para não cometer mais. Então, nós temos que confessar e nos arrepender e não cometer mais. E olha só o que combina aqui também com Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona tem misericórdia. Veja bem, Salomão aqui, escrevendo esse provérbio sabiamente, ele fala, aquele que não confessa, aquele que fala assim, não, ninguém está vendo o que eu estou cometendo, eu estou aqui no meu quarto, eu estou aqui nessa rua sozinho, eu estou aqui nesse lugar sem ninguém está vendo, então não tem por que eu confessar esse pecado. Ninguém está sabendo. A pessoa está totalmente equivocada, porque os olhos de Deus estão sobre todos. A pessoa pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, pode olhar para frente, pode olhar para trás, não ver ninguém. Mas se ela olhar para cima, ela certamente saberá. Deus está te olhando, querido, querida. Deus está te olhando. Nós somos monitorados 24 horas, ininterruptamente, constantemente. Então, o Salomão ele fala que aquele que encobre jamais prosperará. Prosperar é não ir bem em tudo que faz, não vai se dar bem em tudo que faz. Porém, aquele que os confessa e os abandona, não somente o ato de confessar, mas também tem que ter o ato de abandonar, largar para trás, não praticar mais. Esse encontrará a misericórdia, ao qual o apóstolo João falou, que Deus é fiel e justo para perdoar. Então nós viemos andar verdadeiramente, com o coração reto, fazendo aquilo que agrada a Deus, e se tropeçarmos, temos que confessarmos com todo o nosso coração de verdade e abandonar, não cometer mais, porque Deus ele é fiel e justo para nos perdoar, mas também ele é fiel e justo para nos cobrar e nos dar a justa medida daquele que cometemos e não abandonamos. Lembre-se disso, Deus é fiel e justo. Justo quer dizer que ele dá aquilo que você está semeando. Se você está semeando algo que é prejudicial, que não agrada a ele, você vai receber justamente aquilo que é prejudicial, que não agrada a ele. Então que todos nós venhamos verdadeiramente confessar nossos pecados, nos arrependermos e abandonar aquilo que não tem agradado a Deus, para que possamos encontrar misericórdia e sejamos prósperos em tudo aquilo que fizemos. Amém? Glória a Deus. Darei a bênção sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Versículo 25. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Versículo 26. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Darei também a bênção apostólica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14 da Bíblia King James.
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Hoje, lá no Guarujá, para você que mora no Guarujá, no Ministério Apostólico Palavra de Deus, às 19 horas tem um culto abençoado, um culto maravilhoso de adoração ao nosso Deus. Às 19 horas, Rua Dr. Carlos Nering, bairro de Santa Rosa ou bairro de Helena Maria, no Guarujá, às 19 horas. Ministério Apostólico Palavra de Deus. Estejam lá para adorar, glorificar. Se tiver pecado, confessar os pecados. E Ele é fiel e justo para perdoar e nos abençoar. Amém.